Caros alunos, eleitores, amigos e também os nobres leitores, pois essa mídia alternativa, nós estamos colocando agora mais um programa Controle de Qualidade. É uma honra gravarmos, uma satisfação gravarmos após as eleições presidenciais, ou seja, os deputados, senadores, presidente, governadores, democraticamente foram eleitos. E é com grande satisfação que percebo que a população brasileira cansou de determinadas práticas espúrias e deu o seu recado nas urnas, votando com grande alegria e com grande satisfação, elegendo aquele que cada qual entendia como melhor para o seu projeto de vida. Estamos aqui agora para saudar a nossa democracia. Uma democracia que, embora recente, está dando mostra que veio para ficar. No meu modesto entendimento, se democracia não é o melhor regime, é sem dúvida o menos pior. Pelo menos aquele que experimentei até hoje é aquele no qual eu acredito. Por isso, sempre tivemos a nossa Constituição da República, nela nos pautamos e fico muito feliz que o presidente eleito tenha escolhido se pautar por ela. As nobres Forças Armadas, no seu artigo 142 da Constituição Federal vigente, darão a garantia da lei e da ordem, pois o presidente militar foi eleito democraticamente. Não foi golpe no passado, e sim contragolpe, e não foi golpe agora. Sempre pontuando que a verdade tem que ser dita pela imprensa brasileira. O nobre papel da imprensa é dizer a verdade, doa quem doer. E o papel da advocacia, ambos garantidos na Constituição Federal vigente, estão sempre andando junto na defesa das prerrogativas do Estado Democrático de Direito. E no Brasil, vivemos sim no Estado Democrático de Direito. Temos que aperfeiçoar muitos fatos e muito trabalho será feito. Desejamos sucesso ao novo presidente da República, pois ele é hoje o presidente de todos nós. Passado o clima tenso das eleições, onde ambos os lados se exacerbaram, agora é hora de consolidarmos um projeto para o Brasil. É hora de termos em mente que todos nós, com um bom governo, teremos frutos salutares. Parabéns na escolha dos seus futuros ministros. Vamos aqui dizendo bem claro, senhor Jair Messias Bolsonaro, seus ministros deveriam falar menos e trabalharem mais. Então, deixe isso para quem sabe cuidar. O senhor é um presidente da República com sabedoria, está ficando cada vez mais sereno. Senhor Paulo Guedes, trabalhe mais e fale menos. Deixe com a imprensa o papel da imprensa. Deixe os advogados falarem no setor certo. O ministro agora tem que trabalhar e ter calma. Nós precisamos agora de debate, é um debate técnico. Senhores deputados eleitos, senhora Joyce, Janaína, qual apoiamos bastante, pessoas que acreditamos, façam como Janaína Pascoal, fale menos e trabalhe mais. Deixe o embate lá na Câmara, que é o palco adequado. Agora é momento de apaziguarmos os ânimos, desarmarmos os espíritos, pois todos somos brasileiros, sem provocações, apenas entendendo, deixando aqui se até Guilherme Boulos, que é o Café com Boulos, teve a hombridade de assumir e entender que o presidente foi eleito, coisa que a Aécio não fez outra vez. Então, vamos celebrar a democracia. Agora, não esqueçamos, vamos para cima agora, através dos processos penais, democráticos, por via da Procuradoria da República, saber se as pesquisas foram fraudadas ou não, para saber se as urnas eletrônicas nós não poderíamos ter já o voto impresso. Então nós vamos cobrar do presidente eleito que nas próximas eleições tenhamos, no mínimo, a conferência do voto. Porque toda eleição que não tem como conferir o seu voto é fraude por si só. A democracia
como bem os gregos fizeram, é a voz do povo, e os votos eram contados de uma forma no papel. Se Israel, se os Estados Unidos, se a Inglaterra e tantas outras nações de ponta ainda não aderiram à urna eletrônica, em especial da Smartmatic, da Venezuela, é porque desconfio, não do zeloso TSE ou do STF, das instituições. Desconfiamos é que tenham fraudes, tenham nulidades. Então, o que nós temos que fazer é, se elegermos a via do voto eletrônico, no mínimo teremos que ter o voto impresso. Então, o senhor Jair Messias Bolsonaro, presidente eleito, como um bom democrata, fará que a lei que o próprio ajudou a fazer, que é a conferência do voto, fique pronta para as próximas eleições. Aí tira-se as dúvidas. Agora, em contrapartida, o Ministério Público Estadual e a Procuradoria da República têm que começar a abrir inquéritos para mostrar que o dono do Ibope, como diz Alberto Youssef, como diz Ciro Gomes, vende até a mãe por dinheiro. Onde estão as informações dessas pesquisas? Por que o senhor Suplicy estava em primeiro e não foi eleito? A senhora Dilma estava em primeiro e não foi eleito? Por que tantos outros, Pimentel e todos os outros candidatos não foram eleitos? Por que o senhor Vox Populi recebe propina travestida de jabá, segundo a delação e a PGR? Então, nós temos agora que investigar, porque tem muito delinquente dentro da imprensa, em especial da grande mídia, e nós não podemos jamais condenar a mídia, ou a advocacia, ou a promotoria, ou qualquer outro órgão. Nós temos que condenar aqueles que estão travestidos dentro, infiltrados das instituições. Sabido que o PT aparelhou e infiltrou pessoas em todos os poderes, no Legislativo, Executivo e Judiciário. Temos que começar a cobrar agora, com o novo presidente eleito, as delações da UTC, por que não teria contaminação também dentro do Judiciário? Óbvio que tem. Queremos saber quem são os traidores da pátria. A pátria está sendo lesada por anos por infiltrados. JBS, que era um homem que se dizia empresário, Ike Batista, Marcelo Baio Debrecht, hoje sabemos que eram bandidos travestidos de empresários. Mas não agiram sozinhos, se associaram com uma gangue criminosa dentro da política e também temos que saber quem são os partícipes dentro do judiciário. Temos que cobrar agora quem são os mandantes deste terrível atentado ao então candidato, hoje presidente da República eleito, Jair Messias Bolsonaro. Fica aqui um aviso, senhor presidente da República. O senhor não teria necessidade alguma de ir para Brasília semana que vem. O senhor Michel Temer poderia ir até a sua casa, até um hotel com toda a segurança, para fazer esse sistema de transição. O senhor poderia designar pessoas. O senhor tem que ficar agora cuidando da sua saúde, porque o senhor está com uma saúde debilitada. O senhor tem que estar pronto para tomar a posse. O senhor tem que estar ligado que os bandidos estão tentando tramar outros crimes contra a Vossa Excelência. Porque nós sabemos que, se de um lado o povo brasileiro escolheu o bem, escolheu o fato que cansou de algumas figurinhas carimbadas que sempre prometeram, que foram ligadas diretas e indiretamente com bandidos, sabemos que o povo fez essa escolha. Então, o senhor recolha-se em sua casa, fique cuidando da sua saúde mental, física, porque o senhor tem que estar, no dia 1º de janeiro, assumindo essa posse. Parabéns pelas escolhas que os ministérios estão sendo, parece, muito bem cuidados. Como eu já disse antes, dia 13/9, porque minhas colunas eu já falava, aqui é o comandante-chefe, esse é o técnico da sua seleção, General Heleno. Aqui eu já colocava que Hamilton Mourão deve não só acumular a presidência da República,
como também o Ministério de Integração Nacional. O senhor, como sempre, como eu disse nas minhas colunas, é como o Ronaldo, aquele que faz o gol, é o fenômeno. Agora, veja, o senhor tem que entender que as pessoas da Lava Jato, senhor Muro, parabéns, tomara que o senhor pegue o senhor Carlos Fernando para integrar a sua equipe. Agora, senhor Sérgio Muro, o senhor terá uma missão muito mais difícil do que o senhor teve até hoje. Ser um juiz é muito fácil. O senhor tem uma limitação orçamentária e tem uma dotação de pessoas que são perto do senhor. Poucos policiais, poucos juízes substitutos, poucos procuradores. O senhor vai ter que agora comandar o Ministério da Justiça, e que Deus lhe abençoe, lá do Piauí, lá do Rio Grande do Norte e lá do Rio Grande do Sul. Será uma tarefa dificílima, mas eu tenho certeza que Deus o ajudará e coloca poder nas mãos. Bagagem intelectual e moral o senhor tem. Agora o senhor vai ter que ter muita ajuda, porque os 3 piores ministérios serão a pasta da educação, pois no Brasil, ao contrário de pensar que educação é um direito, não. É, primeiro, um dever. O Estado tem que fornecer os meios para que as pessoas possam estudar, de ponta, preferivelmente de graça. Agora, estudar parte daquela pessoa. Ela tem que ser um bom médico, um bom advogado, um bom delegado, um bom engenheiro. Ela tem que ir para a escola para estudar, não para ir para a escola para fumar maconha, para fazer sexo, para falar mal de governo. Ela tem que ir para a escola para querer ter o seu estudo avançado, o seu mérito. No Brasil, nem com 14, há mais de 25 anos, 30 anos, não estamos formando, estamos desinformando apenas pessoas que saem da faculdade, acho que 50% semi-analfabeto funcional, que vão ganhar a sua vida em diversas áreas, achando que são alguma coisa, não são. Então, eu retornaria ao sistema do Projeto Rondon. Médico vai fazer uma residência depois que estudar numa faculdade de graça, seja federal ou estadual, vai passar 2 anos trabalhando para o Estado, para repor isso, trabalhando, ganhando, é lógico, mas um salário digno, mas que tenha que retribuir. Se não, vá para uma faculdade particular. E desejo e rogo a Deus a proteção ao novo ministro da Educação ou ministra, para que possa sair do papel o plano de governo, pois as nossas escolas têm que ser desinfetadas, desratizadas, porque tem muito professor delinquente ali dentro, que está fazendo campanha política sórdida, populista, com viés bolivariano. Então, nós temos muito a caminhar, muito a caminhar. E rogo a Deus a proteção divina para todos. Tomara que o senhor Magno Malta tenha o Ministério da Família, ou qualquer outro nome que seja, porque é uma pessoa que merece, que lutou pelo senhor Jair Messias Bolsonaro. Porque, às vezes, meus senhores e minhas senhoras, nós não temos a qualificação adequada em termos de diploma, em termos de estudo, mas temos honestidade, força de vontade, trabalho, ética moral. O senhor Magno Malta sempre foi um patriota e merece um bom lugar neste governo pelo trabalho que ele fez. Esta é a minha modesta opinião. Ele não foi um derrotado nas urnas, ele foi um vencedor que esteve do lado do Jair Messias Bolsonaro quando este presidente eleito democraticamente era uma chacota. Não nos esqueçamos da Folha de São Paulo, com todas as suas matérias mentirosas, levianas, em face de um presidente da República. Vários veículos de comunicações deverão ter agora o bom senso de trabalhar pelo Brasil. Nós temos um belo exemplo que não deve ser seguido. O seu presidente Donald Trump foi eleito pela vontade popular americana. E o que faz a imprensa americana em sua grande parte? Mente, distorce a verdade. O dólar lá sobe a cada vez mais, o desemprego cada vez menor. Ou seja, os americanos estão fazendo um bom trabalho administrativo e ninguém fala disso. Apenas tentam pontuar escândalos, pseudos-escândalos morais. Para quê?
para atingir o governo. Isso não é democracia. A democracia, nós temos que distinguir. Começa com L no abecedário, mas liberdade não é a mesma coisa que libertinagem. Então, nós temos que pautar que a educação de ponta nos eleva. Nós temos que buscar, como o Canadá, como a Coreia do Sul, nós temos que buscar educação de ponta, onde o respeito, como tem o japonês, pelo seu imperador e depois pelo professor. O professor tem que ser bem pago, qualificado, mas não escola com ideologia de gênero, isso, aquilo. Nós temos uma raça só, a raça humana. E o presidente vai governar para os brancos, negros, amarelos, para os homossexuais, para os heterossexuais e todos os outros tipos de subclasses, como queiram colocar, porque a raça é uma só, humana. Outra coisa, o senhor Jair Messias Bolsonaro, como já disse antes, nunca foi contra gay, nunca pregou a violência contra quem quer que seja. A verdade seja dita, ele vai punir rigorosamente todos aqueles que cometerem crimes, em especial contra os gays e contra os negros, pois nós somos democratas e vamos fazer com que a Constituição, no seu artigo 5º, ela é bem clara, todos somos iguais perante a lei e nós vamos fazer isso. Então, fique tranquilo, qualquer tipo de ameaça, ameaça verdadeira, não aquela tida por fake news, vamos levar adiante. Esse país é de todos e, como diz um nobre brasileiro, o dono dele é o nobre povo brasileiro. O presidente eleito tem os seus deveres, os seus direitos e as suas responsabilidades. O Congresso deve legislar, fazer as leis e o STF, em especial a Suprema Corte, deve respeitar as leis postas. Vamos aqui agora atrás de mostrar de que adianta colocar um Sérgio Moro no Supremo da atualidade. Seria o quê? 10 votos a 1, ou seja, 1-10, no máximo 3-8? Não. Seu Sérgio Moro, seu lugar é no Ministério da Justiça. Apenas quando o STF já estiver bem menos ideologicamente, vamos dizer assim, com tranquilidade, menos populista com viés bolivariano, porque nós não deixamos de acreditar nunca na justiça. Agora, o senhor ministro Dias Toffoli, o senhor ministro Lewandowski e Gilmar Mendes, principalmente Vossas Excelências. Vossas Excelências julgam contra a jurisprudência majoritária do próprio Supremo Tribunal Federal. Vossa Excelência causa insegurança jurídica. Vou pontuar apenas rapidamente para não perder o tempo do novo povo brasileiro. Senhor Lewandowski, o senhor rasgou a Constituição Federal quando, junto com o senhor Renan Calheiro, aquele pústula antidemocrático, quis fazer com que a senhora Dilma ficasse com os direitos adquiridos para poder a reeleição. Vejam bem, o nobre povo mineiro, aquele povo mineiro, come quieto, foi lá e deu recado, expulgou ela da vida pública, como deveria, pois, no caso de Collor, que nem sequer foi empichado, porque Collor renunciou quando viu a viola em caco, no dito popular pediu baixa, Collor teve a reprimenda que não deveria porque não está na sanção. Collor teve seus 8 anos de indisponibilidade, ou seja, saiu da vida pública, depois voltou democraticamente, se assim o povo de Alagoas quis, se entendeu, acredito que votou mal, mas respeitamos a democracia. Isso é respeitar a democracia, mesmo sabendo que fizeram a besteira, porque está aí de novo as voltas com a Lava Jato. Então, o povo mineiro fez o que o Lewandowski não teve coragem, para não dizer outra coisa, de fazer. E o senhor Gilmar Mendes, que diz é um garantismo, não, senhor Gilmar Mendes, o senhor não garante a mesma jurisprudência para quem furta um pote de manteiga. Não, o senhor está sempre envolvido com Beto Richa, escândalos de pessoas que frequentam casamentos junto, escândalos de pessoas que estão lá oportunistas nas empresas de ônibus, ou seja,
bancas advocatícias da via transversal indireta, sempre aí. E o senhor Dias Toffoli, não é porque não passou em concurso público de juiz, nada disso não. A indicação é bem feita, democraticamente assim, vários indicados. Agora, o senhor não tem 1% de humildade como o doutor Sobral teve. JK indicou o doutor Sobral e ele não entrou porque ele disse, não, eu apoiei essa pessoa. O senhor foi advogado do PT, que é hoje uma organização criminosa que deveria, sim, ser extinta pela nossa legislação aplicável à espécie. Diversos partidos deveriam ser extintos. Falta coragem ao seu presidente Temer e ao presidente da República e à Procuradoria-Geral. A senhora procuradora é caso de extinção. É só a senhora ler a Constituição, que está aqui, ou as leis aplicáveis à espécie. Receber dinheiro de estrangeiro ou de organização criminosa como o Fax, participar de agendas e, como é o caso do Foro de São Paulo, sabido por todos, obtido pela grande mídia, mas está lá, as atas estão lá, as pessoas participaram, nós temos filmagem, provas documentais incontroversas. Muitos partidos que receberam o dinheiro do Petrolão deveriam ser extintos. E, o mais importante, que alguns partidos não perceberam, quem perdeu as eleições foi quem teve no governo 14, 13 anos desde o governo. O povo não é besta, o povo está bem preparado. Hoje, cada câmera, cada celular é uma informação. Nós temos aqui um brilhante editor, nosso amigo, que eu não vou revelar o nome, até que ele me dê ordem, que faz todo esse programa. Mas uma pessoa comum poderia estar gravando. Então, acabou a hegemonia, TV Globo, Folha de São Paulo, Estadão, Globo, jornais de todos os rincanos do Brasil, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Pernambuco, não existe mais, como vocês faziam antes, os coronéis da imprensa. Acabou. Agora, como o Sarney e como muitos outros que vão voltar para casa, ou vocês se adequam à realidade virtual, comece a fazer uma imprensa verdadeira, falando a verdade. A partir de 1º de janeiro, parabéns ao novo governador eleito do Rio, essa baderna, essa zona que virou o nosso nobre estado do Rio de Janeiro. Parabéns. Um bandido, ou 10 bandidos, ou 100 bandidos, delinquentes com um fuzil na mão, serão abatidos sim, muito bem. E não é qualquer jornalistazinho que poderá fazer aí, porque ele não merece perigo. Quem é pago para interpretar a lei somos nós. E a lei é clara, a ameaça. Então, rogo a Deus para que o senhor Jair Bolsonaro coloque em prática o plano não de dar porte de arma à população, mas de cada cidadão de bem que passe por um teste, que não tenha ficha criminal, possa ter em sua casa uma arma de grosso calibre e de pequeno calibre, para que aquele bandido saiba que a propriedade privada é sagrada e nela ele não pode entrar sem ser convidado. Então, nós vamos garantir a lei e a ordem e o povo brasileiro deu esse recado. Quero que todos os ministros tenham sucesso, porque o sucesso do novo presidente, como se fosse do Haddad, ou de qualquer outro, ou do Alckmin, ou do Ciro Gomes, seria o nosso sucesso. Então, hoje, Jair Bolsonaro é presidente da República do Brasil, eleito pela via democrática. E nós vamos continuar ajudando o presidente do Brasil no que pudermos, falando a verdade, cobrando aprimoramento da democracia e, sem dúvida, pedindo para que todas as pessoas possam dar a sua contribuição, porque nós temos que imediatamente fazer com que a imprensa internacional escute o que nós, honestos, queremos falar. Aqui não tem fascismo, como algumas redes portuguesas estão fazendo. Aqui não tem fascismo, aqui tem um presidente eleito. E imprensa internacional, não se pautem por Folha de São Paulo, que fez uma fake news, que a própria Colômbia teve que desfazer o mal-entendido com a Venezuela. Não, nós vamos preservar as relações com o Mercosul, com nossos irmãos paraguaios, argentinos, uruguaios. E nós temos que desejar sorte ao nobre povo venezuelano, acolhemos no que podemos, ajudá-los. E o Brasil é contra o terrorismo. O Brasil
tem a solução pacífica dos problemas nacionais e internacionais. E é assim que nós vamos ajudar, pacificar. Vamos homenagear Oswaldo Aranha. Se abrimos a Convenção da ONU, é porque Oswaldo Aranha fez o seu brilhante trabalho e a ONU fez essa homenagem ao povo de Israel, ao povo americano, ao povo inglês, ao povo português, ao povo italiano, ao povo espanhol. Nosso muito obrigado, porque nós estamos lidando com nações democratas. Não temos que ter embaixada em nações que não são democratas. China, venha comprar do Brasil. Vamos vender para vocês produtos e trocar, mas não vamos vender o Brasil. Então, entendam, nós vamos comercializar com todos. E o primeiro passo, desratizar e desinfetar todas as embaixadas brasileiras que têm populistas bolivarianos mentindo e desrespeitando e traindo a nossa pátria. Nós queremos gente que tenha pátria e coração e trabalho. O Brasil merece voltar aos trilhos da ordem e do progresso. Por derradeiro, quero encerrar dizendo para vocês, podemos sim extraditar o terrorista assassino Cesare Battisti. Não há necessidade alguma de passar pelo Supremo. Aliás, o Supremo agiu bem na época. Quem agiu mal foi o presidente Lula, que deu perdão para um assassino. É bem o estilo dele. E Lula, não existe nenhum conflito de interesse do senhor honrado, o nosso novo ministro da Justiça, assumir. Esse ministro da Justiça, Sérgio Moro, desempenhou um papel brilhante na Lava Jato. E Lula nunca foi um preso político, e sim um político preso. Nos desonrou, nos envergonhou. Todos que votaram nele não esperavam que ele fosse compactuar com esse tipo de organização criminosa. E, em 2019, nós vamos ter muitas prisões de muitos bandidos travestidos de candidatos, de cândidos, de eleitos, mas tudo dentro da lei, tudo da democracia, mostrando que o nosso zeloso Poder Judiciário fará o seu papel. Muitos muros virão. E vocês corruptos, o dia de vocês só está começando. A nossa pátria vai buscar todos aqueles que pegaram dinheiro nas leis Rouanet de incentivos fiscais. Todos vocês terão contas a prestar com a nação brasileira. Processos administrativos, cíveis e penais serão abertos contra vocês. Então, não venham falar que depois, como falou nosso Fernando Henrique Cardoso e todos os outros, Serra, que foram exilados. Não, não foram exilados. Fugiram, desculpa a expressão, do pau da justiça brasileira. Vocês não foram exilados. Para ser exilado, teria que ter um decreto. E a minha última homenagem são duas pessoas que devem estar orgulhosos hoje, presumo que estejam no céu, ao lado de Deus. O senhor Enéas, que tentou alertar a nação brasileira, e o nosso nobre general Leônidas Pires Gonçalves, aquele que viveu a história, aquele que participou da história brasileira e teve um faro muito grande de não deixar esses pseudos comunistas levar o Brasil à falência, como quase levaram agora. Este mesmo faro de agora foi do nobre povo brasileiro. Nós escolhemos o caminho da moral, da ética, o caminho da reconstrução, da fraternidade, da liberdade e da igualdade. E tenho dito.